Esses sonhos que vocês dizem ser revelação, que não apontam para Cristo, não pode prover do Espírito Santo, mas vem do seu coração enganoso, pois você se desviou da palavra da verdade. Fica claro e evidente que se você tiver um sonho que aponta para a denominação que você congrega, fique atento, pode ser o adversário agindo. Muitos passam por lavagem cerebral nas igrejas, que sempre te pregaram placa, e com isso seu coração foi corrompido devido à cobiça do amor que você deixou criar ao longo do tempo, e não uma revelação de Deus. Não somente a ciência psicológica explica como funcionam os sonhos, mas acredito que o diabo age através da dúvida e do medo entrando em teus sonhos. Vamos buscar um exemplo de uma senhora que saiu da CCB dizendo ter tomado uma decisão e depois voltou dizendo que sonhou que era para estar naquele lugar, dando a entender que aquilo foi uma revelação de Deus. Vamos para o vídeo. Paz e Deus com todos. Irmãos, agora é 1h30 da manhã. Eu tive um sonho, irmãos, foi uma revelação. Sonhei que eu entrava junto da Irmandade dentro da congregação, uma congregação bem pequenininha, num lugar assim, bem simples, toda morada. E eu ali assisti o culto, ouvi os hinos, cantava, me alegrava. E aí, irmãos, quando terminava o culto, todo mundo ia saindo e eu continuava lá dentro. Tudo aceso, tudo lindo, maravilhoso. E aí todo mundo saía. Eu não via as pessoas sair. Eu só via que a igreja estava vazia, que aquela multidão de gente tinha saído. Aí, irmãos, quando eu fui sair da igreja, cadê o portão? Eu não encontrava o portão. E eu olhava para a igreja, lá toda iluminada, e eu não conseguia sair. Eu queria sair, irmãos, mas eu não conseguia sair. Ela estava toda morada, os muros bem altos. E eu dizia assim: e agora, meu Deus, e agora? E eu acordei, irmãos. Eu acordei. Eu quero pedir para os irmãos, faça um comentário, me digam o que é isso. Isso é um sonho, coisa da minha cabeça, ou isso é uma revelação que Deus me deu? Por favor, irmãos, me ajude, em nome de Jesus. Deus seja louvado. Vocês ouviram eu contar sobre o meu sonho e não criticaram, ao contrário, me deram conselhos. Eu agradeço do fundo do meu coração, com todo o meu amor, todos os conselhos, independente de qualquer coisa. Mas, irmãos, eu veio depois daquele vídeo, eu venho buscando de Deus uma resposta, e me veio uma outra revelação, outro sonho. Eu me senti na obrigação, irmãos, de contar esse segundo sonho, ou seja, revelação, né? Irmãos, eu estava, dessa vez, congregada numa grande congregação. A luminosidade da igreja era forte, bem brilhante, como a da igrejinha. E a igreja estava lotada, eu estava na galeria, e glorificamos o Senhor. Foi um culto maravilhoso, vi a palavra, e terminou o culto, e eu tinha que descer da galeria, eu tinha que descer para a porta de saída. Todo mundo descendo, as irmãs descendo, e quando eu fui descendo, irmãos, eis que se formou um corredor de irmãs, no último degrau da escada. E elas, irmãos, gritavam muito comigo, me julgando, muito iradas, muito. E eu passava naquele corredor, irmãos, com muito medo de sofrer algum ataque, alguma machucadura. Porém, elas só gritavam, julgavam, xingavam e ficava nisso. E quando eu ia saindo, na porta da igreja tinha um porteiro bem grande, bem altão, mas a cara dele era muito feia para mim. E quando eu ia saindo, na porta da igreja tinha um porteiro bem grande, bem altão, mas a cara dele era muito feia para mim. Mesmo assim eu passava na porta para fora, ia descendo as escadas, tudo muito iluminado dentro da igreja, na escada, muito iluminado. E aí eu descia, irmãos, e quando eu ia abrir o portão, estava trancado. Eu falava: mas meu Deus, por que trancaram esse portão? Eu preciso sair, eu preciso ir embora para minha casa. E aí
Eu descia, irmãos, e quando eu ia abrir o portão, tava trancado. E eu falava, mas meu Deus, por que trancaram esse portão? Eu preciso sair, eu preciso ir embora pra minha casa. De repente, irmãos, do nada assim, acontecia uma escuridão enorme do portão para fora, nas ruas, as luzes apagavam. Enfim, irmãos, eu olhava assim, do portão para dentro tinha luz, do portão para fora tinha muita treva, muita escuridão. E aí, irmãos, eu comecei a clamar a Deus, e eu acordei, irmãos. E aí, irmãos, o que eu fiz? Eu senti de contar esse sonho para um dos irmãos dos comentários aí do meu vídeo, porque eu buscava de Deus uma resposta. E eu falei para ele, irmão, o que será isso? E ele me explicou o que era, irmãos. E eu senti. Porque, irmão, sentir é amor. Que, irmão, sentir é amor. É receber no coração. Eu entendi a vontade de Deus na minha vida. Eu sou prisioneira de Cristo, irmãos. E eu sou prisioneira de Cristo no lugar onde Ele me colocou. É lá que eu tenho que servir a Deus. É lá que eu tenho que fazer a diferença. É lá que eu tenho que lutar pela obra de Deus na minha vida. É ali que eu preciso estar para a batalha. Para uma batalha espiritual, irmãos. Que já tem causado muito estrago na terra. Que já tem causado muito estrago na terra. E eu tenho uma coisa para dizer também, que eu vejo os críticos como soldados que vão para a guerra, para estourar cativeiro, para tirar os reféns. Quem são os reféns, irmãos? São aqueles que pertencem ao lado de cá, o outro lado, que é o lado de uma outra liberdade. Mas eu cheguei à conclusão, irmãos, que eu não sou uma refém, porque eu pertenço a CCB. É de lá que o Senhor me chamou, é de lá que o Senhor tem me abençoado. Todos os dias da minha vida, quando eu vou buscar a palavra, quando eu vou louvar o Senhor, eu amo a liturgia, eu amo tudo lá dentro, eu amo. Qual o sentido de Deus revelar uma placa de igreja, ao invés de te revelar a Bíblia e as Escrituras Sagradas? Qual o sentido de Deus te dar um sonho e revelar uma placa de igreja? Lembra lá atrás que eu disse que o diabo aproveita nossos sentimentos, nossas emoções e que nosso coração é enganoso? Então, não há dúvidas que esse sonho tem a ver diretamente com a ação de algo diabólico espiritual que se aproveitou da fraqueza de nossa irmã, e eu vou te provar isso agora. Então vamos para a análise. Vejam que essa senhora diz que no sonho ela era atacada por muitas pessoas com gritaria das irmãs iradas, com xingos, e ela ficava com medo de apanhar. Isso simboliza o sentimento de medo presente que retrata a realidade quando as pessoas saem da congregação. Isso é normal no mundo CCBano, pois a maioria deles passam a te julgar, e ao sair você não é considerado mais irmão. Veja que o diabo usa o desejo de seu coração, porque ainda ela não se desapegou da CCB e o amor à instituição ainda é muito grande. Ela chega a mencionar isso em outros vídeos. Veja que as irmãs querendo bater nela e iradas com ela significa espíritos malignos que estão ali presentes naquela igreja, a fim de causar contenda, divisão, pois onde se manifesta Deus não há espaço para sentimentos de brigas, iras, medos e desunião. Já que deciframos que é um espírito maligno, e por ser um espírito maligno, ali não pode ser um lugar de Deus e nem um lugar onde Deus manifesta sua palavra. Veja, por exemplo, o porteiro que ela menciona, um homem grande e de cara feia, só pode simbolizar o próprio diabo.
Ela tenta sair e não consegue. O portão está trancado. Isso simboliza uma prisão espiritual, ou seja, ela não consegue se libertar da CCB. A escuridão do lado de fora, onde tudo fica escuro, e somente do lado de dentro se mantém iluminado, significa que o diabo se transfigurou em anjo de luz para enganá-la, passando uma imagem de que somente dentro da CCB há luz. Veja que isso é perigoso, pois está escrito que a luz do mundo é Jesus. Vejam, meus irmãos, que de maneira alguma esse sonho aponta para Jesus. E ela entende que tem que ficar lá porque somente lá tem a luz. O diabo faz isso, engana, distorce quem não tem o conhecimento ou discernimento de espíritos. Por ela ter tanto amor a CCB, o diabo a cegou. Vejam que no próprio sonho há indícios de lá ser uma sinagoga de Satanás, mas o diabo a tenta iludir e ela acredita, achando ser uma revelação para se manter lá, quando na verdade mostra que realmente lá é uma prisão, onde não se consegue sair, e ela entende que é uma prisão, mas acha que é uma prisão boa, quando ela menciona: eu sou prisioneira de Cristo, achando que ali é uma prisão de Cristo, como se Cristo só estivesse lá dentro. Vejam o que faz a falta de discernimento. Agora você entende aquela passagem que o Senhor Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É o que eu sempre venho dizendo nos meus vídeos. O povo da CCB não conhece a Deus por simplesmente não conhecer as Escrituras. O Espírito Santo jamais revelaria esse tipo de sonho, cheio de coisas bizarras, sentimentos de ira, gritaria, cara feia e prisão.